mais singulares e bem atestadas evidências do retorno de espírito que agradecemos a sorte de relatar durante uma longa experiência. A matéria pode melhor ser assentada nas palavras usadas pelo repórter do Banner of Flight de 13 de fevereiro de 1875. Observe-se que uma má compreensão quanto ao significado das palavras 1 mês e 17 dias ocorreu primeiramente, mas foi subsequentemente esclarecida, pois, de acordo com o relato da viúva, a idade teria sido 83 anos, 1 mês e 27 dias. Isso, todavia, não afeta o caso da identidade. A pergunta original no banner foi esta, e o resultado abaixo retiro diretamente do jornal. Em uma sessão na Inglaterra, uma comunicação espiritual foi recebida através de pulos de uma pesada mesa. A própria mesa parecia viva embora acabasse desintegrada em pedaços de madeira. A essência da comunicação foi o espírito de um Abraham Florentini, que morreu no Brooklyn, NI, em 5 de agosto de 1874. Ele disse que esteve na guerra de 1812 e depois de um intervalo somou 1 mês e 17 dias. Pode algum amigo nosso do Brooklyn nos informar se já ouviram falar de Abraham Florentini? Tão logo essa edição de nosso jornal se tornou pública, recebemos pelo devido curso de correio a seguinte resposta, que fala por si mesma. Ao editor do Banner of Flight. No banner recebido hoje, está um parágrafo referente a um espírito que se manifestou através de um médium em uma mesa em algum lugar na Inglaterra e deu o nome de Abraham Florentini, um soldado da guerra de 1812. Uma pergunta foi feita se alguém havia ouvido falar dele. Não posso responder especificamente a ela, mas estive engajado no exército por quase 14 anos desde que fiz parte do alistamento de 1812 no estado de Nova York e ainda tenho posse dos alistantes. Em tais papéis aparece o nome de Abraham Florentini, de Brooklyn, NI, e uma ficha completa do seu serviço pode ser conseguida no escritório do General Adjunto de Estado de Nova York, sob o código 11.518. Guerra de 1812. Creio, de todo modo, que ali não afirma um prazo mais longo de serviço do que lhe deu na Inglaterra, sendo o soldo de $58. Wilson Millar, agente de seguros federais. Washington, 600, 13 de dezembro de 1874. Seguindo o aviso de nosso consultor legal, endereçamos uma carta ao General Adjunto de Nova York, perguntando por fatos, sem, de todo modo, dar qualquer razão de nosso pedido e recebemos a seguinte réplica cortês. Quartel-General do Estado de Nova York, Escritório do General Adjunto, Albany, 25 de janeiro de 1875. Senhores, em resposta à sua comunicação datada de 22 de janeiro, tenho a responder a seguinte informação. Dos arquivos deste escritório, Abraham Florentini, praça na companhia do Capitão Nicole, 1º Regimento de Milícia de Nova York do Coronel Dodge, voluntário em Nova York por volta de 2 de setembro de 1814, serviu 3 meses e foi dispensado com honras. Ele recebeu uma carta de garantia de terra número 63. 365 para 40 acres. O acima descrito foi retirado da declaração juramentada dos soldados, não de relatos oficiais. Muito respeitosamente, Franklin Townsend, Gead. Cobian Rich, Montgomery Place, 9, Boston. Aqueles que são familiares, através da experiência como investigador, com os trabalhos dos círculos espiritualistas, terão em mente que os dados corretos de data são sempre uma matéria dificultosa da parte da inteligência retornada, e, portanto, a menor discrepância existente entre o tempo de serviço dado pelo espírito Florentino e aquele incorporado no relato é facilmente explicável. Só que os fatos principais foram estabelecidos. Aqui é um espírito que se manifestou sob as mais peculiares circunstâncias,
da maneira mais forçada, a um grupo em uma terra estrangeira, cujos membros eram todos estranhos ao fato que tal ser como ele mesmo pisara no planeta. Um membro do tal grupo perguntou através de um jornal inglês que provas, se existisse alguma na América, podiam ser dadas para se verificar as assertivas ditas pelo espírito. E a mesma pergunta chegou a nós por uma carta particular. Nós então redirecionamos ao público pedindo informações acerca de alguém que nunca tínhamos ouvido falar. Recebemos em resposta, vindo de um cavalheiro em Washington, de cujo encontro pessoal não tivemos o prazer de ter, a informação que nos levou a escrever ao general adjunto de Estado de Nova York, que também nos era completamente desconhecido, e fomos-nos assegurado de dados existentes em seu escritório que tal soldado serviu na guerra de 1812. A teoria de conluio é aqui insustentável, pois todas as partes que deram testemunha são estranhas entre si. A cadeia de evidências se completa. Deixem aqueles que achem que possam explicar essa ocorrência com qualquer outra hipótese do que a mantida pela filosofia espiritica tentarem. Quando tal matéria apareceu, meu amigo, Dr. Cruel foi gentil bastante em obter verificações adicionais com a viúva de Florentine. Apenso sua carta, publicada no Banner de 20 de fevereiro de 1875. Ao editor do Banner of Light, Senhor, após ler no Banner do último dia 13 o artigo Abraham Florentine verificação de sua mensagem, eu examinei minha lista de endereços do Brooklyn e achei o nome de Abraham Florentine, com o número 119 da Kosciuszko Street. Estando ao momento sem serviço e interessado em investigar o assunto, fui à rua e ao número indicado, e encontrei-me com uma dama de certa idade, a quem eu perguntei se ali morava algum Abraham Florentine. Ela disse ele residia aqui, mas faleceu. Pergunta: posso perguntar se a senhora Florentine, sua viúva? Resposta: sou. Após eu ter dito que gostaria de obter mais informações sobre o seu finado esposo, ela me convidou para sentar na varanda, e nossa conversa é assim resumida. P. Posso perguntar quando morreu? R. Agosto último. P. Em que dia do mês? R. 5. P. Qual sua idade ao tempo do falecimento? R. 83. P. Ele comemorou o 83º aniversário? R. Sim, foi em 8 de junho. P. Ele serviu em alguma guerra? R. Sim, na de 1812. P. Ele era naturalmente ativo e autoconfiante, ou o contrário? R. Ele tinha uma vontade própria, e era um tanto impetuoso. P. Sua última doença foi de curta ou longa duração e ele sofreu muito? R. Ele permaneceu na cama por 1 ano ou mais, e sofreu um bom bocado. Dê aqui as perguntas e respostas na sua ordem, e nas exatas palavras, das notas escritas na hora. Durante uma pequena pausa seguindo a última pergunta, senhora Florentine, que pareceu ser uma muito respeitável senhora de por volta dos 65 anos de idade e americana de nascimento, perguntou meu objetivo em tais questionamentos. Foi aí que li a ela o artigo do Banner, que evidentemente a assustou, embora a interessasse, e eu então dei uma explicação completa de seu significado. Grande foi a sua surpresa. Ela então endossou completamente cada linha dele e a deixei, agradecendo e prometendo, conforme seu pedido, enviar uma cópia do último número de seu jornal. Tem de ser observado que enquanto o espírito do Sr. Florentine assume sua idade sendo 83 anos, 1 mês e 17 dias, de acordo com a conta da viúva deveria ser de 27 dias. Porém essa discrepância não vale a pena notar já que tanto ele quanto ela podem estar igualmente enganados. Assim, o caso remanesce, antes mesmo que esta confirmação adicional de sua idoneidade tivesse sido obtida, é certamente uma verificação incrível de uma mensagem espiritual, porém como agora se apresenta, parece, para mim, que evidência é conclusiva.
Devo somar que tenho certa intimidade com M. Auchan, o cavaleiro de Londres que pediu em ti espiritualista por informações de Abraham Florentini, e posso assegurar aos seus leitores que ele ocupa uma posição literalmente muito elevada e seu caráter é garantia contra conluios e engodos. Tenho prazer em contribuir com o estabelecimento da identidade do espírito comunicante. Atenciosamente, Eugênio Crowell, M. de Brooklyn, N. 15 de fevereiro de 1875. A mim pessoalmente é extremamente interessante achar meus questionamentos verificados por fatos. Nunca duvidei que o caso pudesse ser provado, como tantos outros, ser verdadeiro, porém, o ponto de observação interessante para mim foi quanto à concretude das deduções que tirei do modo singular pelo qual a comunicação se perfez. A veemência dos tilintares e batidas, para nós, inteiramente novo modo de comunicação, a evidente honestidade do espírito, e sua ansiosa tentativa de ter algo a dizer, foram muito impressionantes. Sem dúvida, o que impressionará os leitores mais ainda é a natureza singularmente conclusiva da prova acerca do retorno real do falecido. Indubitavelmente nenhum de nós outros escutou sobre Abraham Florentini, nem tínhamos quaisquer amigos na América que pudessem dar notícias do que lá acontecia, nem, se tivéssemos, poderiam eles ter nos mencionado um fato ao qual não teríamos ligado a mínima. Por uma questão simples de verdade, repito que ambos os nomes e fatos eram inteiramente desconhecidos por qualquer um de nós. E isso é um entre muitos exemplos que já experimentei e qual espero ajuntar e divulgar eventualmente. M. Auchan, 10 de março de 1875. 3. Charlotte Bucourt. Um espírito se comunicou através de pancadas, dando particularidades bem precisas de sua vida e inteiramente desconhecidos de qualquer membro na sessão. No dia seguinte, eu perguntei acerca dela e um relato foi dado, para o efeito que seu nome, Charlotte Bucourt, tinha sido dado corretamente, que ela não tinha nenhuma conexão especial comigo ou com meus amigos, porém falaria para um que estava presente. O fato era que eu tinha estado no dia anterior em companhia de 4 pessoas, todas mais ou menos mediúnicas, evitado comunicações normais e introduzido um elemento perturbador. Foi dito que Charlotte Bucourt, o espírito em tela, tinha sido repentinamente retirada da existência corpórea em 1773, em uma festa de prazeres, na casa de um amigo em Jermyn Street. Rápidas perguntas elucidaram que ela sofria de coração fraco e tinha caído morta enquanto dançava. Meu amigo que estava a escrever não pôde dizer qual casa, mas subsequentemente, retornou e deu-me a informação, a do Dr. Baker, em 5 de dezembro. Não fomos capazes de verificar tal informação, e não demos mais importância ao assunto. Após algum tempo considerável, de todo modo, Dr. Spear tinha um amigo em sua casa, que gostava muito de vasculhar antigos livros. Nós 3 conversamos uma tarde em uma sala na qual havia um tanto de livros raramente usados, arranjados em prateleiras do chão ao teto. Sr. A, como eu chamarei, subiu em uma cadeira para alcançar a prateleira mais alta, que continha volumes do registro anual. Ele pegou um, soprou a poeira e comentou que a publicação era um valioso registro de eventos. Quase tudo, ele disse, poderia ali ser encontrado. Assim, passou-me pela mente a ideia de que ali encontraria algo sobre a morte de Charlotte Bucourt. O evento poderia provavelmente ter criado interesse, então poderia ser encontrado no obituário que cada volume continha. A impressão era muito forte, parecia como que uma voz falasse em meu imo, que eu procurei o volume de 1773 e ali achei, entre as mortes notáveis, um relato dessa ocorrência, que tinha feito alarde, pois ocorrera em uma festa numa casa famosa e com estranha rapidez. Os fatos haviam sido dados corretamente.
O livro estava coberto com muita poeira e não havia sido lido desde que tinha sido posto na prateleira. Eu lembro que os livros tinham sido arrumados 5 anos antes e ali ficado desde então e, se não fosse pelo gosto antiquário do Sr. A, ninguém teria lido com eles. A verificação foi, creio, tão distintivamente espiritual em sua sugestão quanto foi a comunicação. Apêndice 4. Evidência de fotografia espiritual. Tal fotografia foi tirada por Hudson durante o tempo que ele viveu em Palmer Terrace, Hawaii. A pequena figura no centro da figura é uma babá do Dr. Spear, que está à esquerda, ao fundo. A forma sombreada à frente à direita é a mãe da infanta. Já relatei antes como esse espírito infantil persistentemente se manifestava em nosso grupo desde quase sua fundação, vindo com uma mensagem em francês primeiramente sugerindo sua identidade. Ela passou para outra esfera de vida há mais de 50 anos, em Tours, tendo então apenas 7 meses de idade. Sua pequena e jovial mensagem, Je suis heureuse, très heureuse, foi a primeira indicação que tivemos de sua presença e que a pequena criança, tão constantemente descrita pelos clarividentes enquanto permanecia perto de mim, era esse pequeno espírito, que, pelos meios que dispõe, estava tentando chegar perto de seu irmão. Desde então, ela nunca mais nos deixou e seus tapas joviais não são raramente ouvidos em nossas sessões. Ela vive na casa tanto quanto uma das crianças da família, e é tão comum para mim, quanto tão reais eles são. Eu a vejo, ouço sua voz pelos sentidos internos, sinto seu toque e por 2 vezes obtive seu retrato na placa fotográfica. Esta em particular foi tomada sob estritas condições de teste. Dr. Spear e eu seguimos a placa em todo lugar e nenhuma precaução que eu já tenha detalhado antes fora negligenciado. Nunca perdemos de vista a placa e podemos dar testemunho firme de que nenhum elemento suspeito apresentou-se. O dia seguinte ao que foi tirada a fotografia era um domingo e eu me juntei ao banquete da família. Quando a janta estava quase terminando, fiquei parcialmente em transe e poderosas batidas foram ouvidas da mesa de jantar. O alfabeto foi solicitado e ao Dr. Spear foi pedido ir até a sala onde usualmente nos encontramos e acharia uma mensagem para si. Ele foi, porém não pôde achar nada. Então foi pedido que olhasse de novo e finalmente encontrou debaixo de um bibelô, que estava em um lugar onde os raios de sol não batiam, um pedaço de papel, no qual havia alguns gatafunhos curiosos. Não podíamos fazer nada com aquilo por um tempo, até que nos ocorreu segurá-lo contra um espelho. Então descobrimos que era uma mensagem, escrita da direita para a esquerda e de baixo para cima. A mesma cruz tosca que então acompanhava cada mensagem e que mesmo agora é frequentemente usada, estava no papel, e a mensagem, à primeira vista, parecia ininteligível. Decifrada do jeito que descrevi, assim dizia: sou espírito do amor. Não posso me comunicar, mas estou perto. A fotografia era da pequena Pauline. Pauline era um dos nomes da criança, seu nome completo, aliás, desconhecido de qualquer um de nós, fora corretamente soletrado em resposta à nossa pergunta, Catarine Pauline Stanhope Spear, junto com data de nascimento e morte. Outro claro caso de cerebração inconsciente do Dr. Carpenter. Essa escrita, então obtida, em uma sala onde ninguém estava, dentro da qual ninguém iria e sob circunstâncias onde perfazer um truque, se estivesse na mente de alguém em fazer tal coisa, era impossível, deu-nos a chave para a identidade do espírito. Eu disse que truques eram impossíveis, pois não havia na casa quem pudesse executar tais garatujas abstrusas, ninguém que poderia desejar fazer isso, ninguém, exceto nós mesmos, que conhecíamos o nome da criança, Pauline. O mesmo agente que estava trabalhando para produzir a imagem autenticou-a para nós. Em uma inspeção minuciosa da foto, nos deparamos em 2 pontos especiais.
A pequena figura era tão perfeita que uma poderosa lente de aumento revela seus detalhes muito distintamente e, entre outros, os longos cílios, que são uma característica da família toda. Um estranho não poderia de uma vez perceber o que é aparente para todos aqueles que os conhecem. De novo, um hábito constante dos que retornam do além é identificar-se pela reprodução de alguma peculiaridade de vestimento ou maneirismo. Em outra fotografia é um chapéu preto. Ali é uma luva longa, que aparece na mão da mãe, a figura ajoelhada perto da criança. Era seu hábito a percorrer a casa, organizar e arrumá-la de maneira de dona de casa com uma luva na mão. Ela tinha um cuidado especial com a brancura das mãos e tomava precaução para preservá-la. Antes de terminar este capítulo, eu tenho outro exemplo a aduzir deste hábito de identificação pela reprodução de algumas peculiaridades conhecidas. No presente, eu tenho mais a dizer sobre a pequena criança. Um mês atrás tentamos fotografar com o Sr. Parks, de quem falaremos adiante, e ela apareceu de novo. Eu sentei em uma pequena mesa e quase instantaneamente entrei em transe. Em meu estado clarividente, vi a criança permanecendo me rodeando perto do meu ombro esquerdo. Ela pareceu estar parada perto da mesa e tentei em vão chamar a atenção do Dr. Spear para ela. Tão logo a exposição terminou, eu acordei, disse o que tinha visto e na placa revelada apareceu na mesa uma pequena figura de criança. A posição era exatamente onde eu a tinha visto e sentido. E a figura, que também carrega traços de semelhança familiar, foi imediatamente reivindicada pelo pequeno espírito como sua imagem, alegria ilimitada sendo expressada com o sucesso do experimento. Tão clara era minha visão, tanta certeza eu tinha do que poderia ser encontrado na placa que eu teria apostado todas as minhas posses no resultado antes de o ver. Apêndice 5. Algumas dificuldades dos pesquisadores do espiritualismo. Ao lidar com as dificuldades da pesquisa, eu devo sacar outras fontes de informação além das minhas próprias experiências. Por mim mesmo, embora tenha encontrado muitas dificuldades desde então, primeiramente tive nenhum problema considerável em me fazer o familiar com os fatos do espiritualismo. E na explicação dos fatos que problemas desconcertantes apareciam. Como o próprio fenômeno, embora muitas pessoas parecem encontrar muita dificuldade em obter evidências por seus próprios sentidos, e ainda mais em crer na prova quando as obtêm, pus-me em risco de ser confundido apenas pela superabundância do fenômeno que desafiava minha atenção. Minha apresentação ao espiritualismo foi da seguinte maneira. No primeiro semestre do ano de 1872, alguns amigos, com quem eu estava então morando, mostraram-me um livro de Lord Adare de relatos de sessões com D.D. Home. Eu tentei ler, mas pareceu-me o disparate mais tedioso que eu já havia visto. Com muito nojo e impaciência eu fui até a metade e então joguei de lado. Umas 6 semanas depois, meu amigo pôs em minha mão um dos livros de Darwin, com um pedido para que eu lesse e investigasse o assunto com o qual ele lidava. Foi com muita relutância que concordei rever a questão. Não me interessou e eu estava ocupado com outras coisas. A despeito, entretanto, dessa passiva falta de interesse, ativa oposição dogmática não tinha lugar em minha mente. Eu me achei fartamente impressionado com as afirmações e argumentos do Sr. Wayne. Por alguma causa, seja preparação espiritual interna ou convicção intelectual, vi-me impelido por um irresistível poder de usar cada meio de pesquisa do alegado fenômeno que então sacudiu minha mente. Adquiri cada livro que podia ter em mãos e devorei-os com avidez. Pesquisei onde poderia ver por mim mesmo esses novos fenômenos e fui informado que uma tal de senhorita Lottie Fowler mantinha uma sessão naquela mesma noite. 2 de abril de 1872, no número 15 da Southampton Hall. Fui e fiquei grandemente assombrado com o que vi e ouvi. Não preciso entrar em detalhes das ocorrências da primeira sessão. A maioria dos espiritistas são familiarizados com a rotina das sessões da senhorita Fowler.
Muitos absurdos são falados e muitas afirmações vagas são feitas, o que não me pareceu ser útil como testes de identificação de espíritos. Eu estava rapidamente me enojando. Pedia por algo mais claro, algo no qual eu poderia ajuizar como uma peça estável de evidência. Perguntei, portanto, se eu poderia aventurar-me em obter tal prova por mim mesmo. Com a licença dada pelo diretor do grupo, dirigi-me ao espírito que guiava o médium. Está cansando seu médium e fazendo troça de nós. Vai e traga alguém sério. O médium estremeceu, se virou e a voz apareceu como se incomodada. Não tem nada a fazer contra eu. Não vou. Mim não vai. Sim, irá. Irá e trará outra pessoa. Após outro colóquio, o médium de novo estremeceu, parecendo estar em dores e permaneceu firme no lugar, agachado como se tivesse medo. Após um tempo, a voz voltou, porém muito mudada, desta feita de um homem, muito calmo e fleumático, ao invés da voz infantil falando jargões de bebê. Querias-me? Sim, qual vossa graça? Prefiro não dizer. Podeis perguntar vossas questões. Não, diga-me o que vês, ou descreva qualquer um que veja perto de mim. Eu direi sim ou não, não mais. Vejo um homem, muito velho, alto, com uma longa barba branca e cabelos longos. Sim. A barba é muito branca. Não, continue. Ele tem uma calvície acentuada e seus olhos são esbranquiçados. Ele é cego. Sim. E seu rosto é negro e azulado. E, aqui o médium estrebuchou violentamente. Oh! O que é isso em sua boca? Parece lodo, lama. É. Oh! Sangue. Sim. É. Está escuro. Não posso ver. Continue. Como ele está vestido? Ele usa um longo casaco azul. Não, não exatamente um casaco, porém é longo. Não posso ver seus pés. Onde ele está? À direita, perto de ti. Dá-me seu nome. Não. Ele parece confuso. Acho que é sobre dinheiro. Ele parece tão horrível. Deixai-me ir. Por que me mantendes aqui? Vá então. Conheceis-me? Não. Isso foi muito enfático. Não tentarei descrever a cena durante o tempo que essa conversação se manteve. Eu a citei de um registro completo e cuidadoso escrito à época e toda a cena está indelevelmente gravada em minha mente. Cada um pareceu petrificado e admirado. Eles teriam ficado ainda mais, se tivessem sabido com qual precisão fotográfica tal panorama, em minha própria experiência privada, foi reencenado diante dos meus olhos. Fora, tenho certeza, totalmente desconhecido por qualquer pessoa da sala, como fora para mim mesmo. Foi uma cena em que se passou em uma distante parte da Grã-Bretanha e foi reproduzida com um poder realístico que levou, como uma enxurrada, toda a dúvida e hesitação. Senti que o homem está ali perante mim, ele mesmo reproduzindo a história de sua morte para minha convicção. Como me tornei um espiritista? Essa experiência fez-me um espiritista, deu-me fé, eu iria dizer um conhecimento, que nenhum montante de experiências posteriores serviu para sacudir. Desde aquele tempo eu jamais vacilei, embora tenha visto muito que me deixasse perplexo, muito que ofendesse o bom gosto. Embora eu tenha ouvido falar de engodos e crendo que fraudes existam, tenha visto razões para questionar todas as conclusões de alguns espiritistas e assinalar uma maior área ao reino das causas do que eles estavam dispostos a conceder. Tenho encontrado problemas dia a dia com os quais não pude resolver e dificuldades que apenas conhecimento e experiências avançadas podiam plenamente dissolver. A despeito de tudo isso, as conclusões daquela noite, apoiadas e confirmadas por muitos em uma experiência posterior, permanecem firmes e inamovíveis. Posterior investigação. Poderia detê-los longamente, o que seria tedioso,
Ao descrever os passos pelos quais posteriores provas foram lançadas em minha mente quando fui às sessões públicas mantidas por Ernie Williams e descobri nenhuma dificuldade em obter fenômenos por observação. Eles ocorreram em abundância, porém eu queria mais tempo e facilidade para perquiri-las. As condições de sessões públicas me irritavam e determinei tentar algumas sessões particulares com Ernie Williams, eu mesmo e um amigo como únicos observadores. A primeira delas, em 29 de maio de 1872, foi uma falha total e postergamos para 5 de junho, quando Ernie não apareceu. Um terceiro encontro, no dia 8, foi feito como último esforço, pois minha mente estava tendo gradualmente preconceitos acerca dessas hesitações e estavam me tirando do sério. Tivemos mais uma meia hora sem resultados e propus desistir. Eu tinha lido, durante o intervalo, eu lera cada livro sobre espiritualismo que pudesse ter em mãos, que algumas pessoas param de ter manifestações, e acreditei ser possível que eu pudesse ser um ofensor. Retirei-me e o fenômeno ocorreu de inopino. Retornei e cessou. Isso ocorreu 3 vezes. E as comunicações foram longamente obtidas por tipologia. Logo cessaram, de todo modo, e Ernie e Williams começaram a se virar, tremer e se contorcer na verdadeira maneira mediúnica. Para meu grande horror, essas comunicações físicas vieram para mim. Meu braço direito foi pegado na altura do meio do antebraço e lançado violentamente para cima e para baixo com um barulho semelhante a um trator. Foi a mais tremenda exibição de ação muscular inconsciente que jamais vira. Em vão, tentei parar. Senti distintamente o aperto da mão, macio e firme, ao redor de meu braço e, embora perfeitamente na posse de meus sentidos e pensamentos, estava sem forças para interferir. Minha mão ficou dias sem mobilidade devido aos machucados ali conseguidos. O objetivo, logo descobrimos que era aumentar a força, pois Ernie foi levitado sobre a mesa e sua cadeira foi colocada de modo a descansar sobre a mesa da lareira perto da qual ele estava sentado. Outro fenômeno se perfez e especialmente marcante foi aquele que ocorreu justamente quando estávamos indo embora. Williams precedeu-me escadas abaixo, então veio meu amigo Dr. Speer e Ernie foi o último. Eu virei para a escada para dizer alguma coisa para ele e vi em plena luz uma cadeira flutuando cerca de 90 centímetros do chão e vindo direto para nós. Pousou perto de nossos pés. É desnecessário dizer que esse movimento no meio do ar de um artigo pesado, era uma cadeira muito robusta, nos fez examiná-la cuidadosamente e retornar à sala vazia que havíamos deixado. Nenhum fio suspeito ou mecanismo havia ali. Nem poderia qualquer apetrecho que eu possa imaginar ter produzido o que vi sem detecção instantânea. Nenhuma prova mais completa da existência de uma força independente pode ser concebida. Evidências confirmatórias. Obtive fortes provas da existência da força, dela ser governada por uma inteligência e do fato de que a mesma era, em um caso, de um amigo falecido. Eu passo por cima de uma grande quantidade de outras evidências confirmatórias, e apresso-me a dizer em poucas palavras outra ocorrência que muito aprofundou a impressão de já existir em minha mente. Meus amigos foram para o litoral em um feriado de verão e eu ia juntar-me a eles por um curto tempo. Entre mentes, fui visitar um velho amigo cuja saúde decaía e que me escreveu implorando para vê-lo, pois sentia que o seu tempo acabava. Corri para atendê-lo, mas cheguei apenas para saber que havia falecido poucos dias antes, se ressentido do porquê de eu não ter ido vê-lo. Permaneci na casa e quando fui na sala onde o corpo de meu amigo era velado, a forma espiritual parou em frente de mim para me cumprimentar como faria se estivesse vivo, com um sorriso e mão levantada. Eu vi pela clarividência tão real quanto o meu olho natural discerne os objetos ao meu redor. E não apenas uma vez, mas repetidas vezes. Isso, não preciso dizer, aumentou minha fé e fortaleceu suas fundações.
Muitas pedras foram postas em tal fundação e a superestrutura chegou a uma boa altura, mas não é tão alta ou pesada para aquilo sobre a qual descansa. Experimentos privados. Digo brevemente que me juntei aos meus amigos e nossos experimentos se resumiam ao círculo familiar. Todos os mais comuns fenômenos foram produzidos e uma nova maravilha foi adicionada. Embora tive extraordinárias oportunidades de testemunhar o fenômeno do espiritualismo durante os últimos 6 anos, não tinha visto nada igual à variedade das manifestações e à espontaneidade que foram feitas. Ocorreram todo o tempo e em todos os lugares, na casa e fora dela, sem uma sessão formal, nas refeições, na igreja, em salas fechadas, aqui, ali e acolá, até que nenhum de nós pudesse, como observadores sãos e capazes, ter qualquer dúvida da natureza independente da inteligência, ainda mais que, como perquiridores honestos da fonte da inteligência, vimos nenhuma causa para duvidar de sua inequívoca afirmação, solene e repetidamente feita, que procediam dos espíritos puros e bons, alguns dos quais, em qualquer grau, eram nossos amigos falecidos, todos ex-habitantes desta terra. Vários investigadores e suas dificuldades. Tal é meu próprio relato e meditando sobre ele sinto que tomei algumas liberdades com o meu tema, pois isto não é um rol de dificuldades. Porém, embora não tenha problemas em narrar, tenho grande conhecimento no papel com os problemas de outras pessoas. Os últimos 5 anos foram preenchidos com uma correspondência grande o suficiente para tributar a energia de um único homem sem qualquer outra ocupação apenas principalmente pelas dúvidas e dificuldades, teorias e opiniões e, especialmente ao anseio variado dos investigadores. Pseudocientistas. 1. Uma classe de correspondentes, a quem posso chamar de cientistas ou pseudocientistas, tiveram muitos problemas para me explicar, alguns com grande cortesia, outros com grande piedade, alguns com paciência e uns poucos com certa aspereza, que eu sou um tolo, não o dizem, mas deixam transparecer, por acreditar ou me preocupar com tais assuntos. Médiuns eles chamam de vagabundos vulgares, duvidando pelo princípio do ex nuditionis, de um tira-se o resto, investigadores como tolos superficiais, presumidamente devido à não aplicação do método científico feito notório em um celebrado exemplo recente. Eu obtenho os benefícios integrais dos discursos sobre as leis da natureza, todos os quais são aparentemente bem conhecidos pelos meus correspondentes, tendões chicoteantes, nós dos dedos estalantes, atenção expectante, carpenterianismos inconscientes, equogenozone, e tudo mais do tipo. Isto, talvez, seja a leitura mais fatigante e tediosa de todas, porém serve para mostrar que as ideias dominantes abraçadas por essa ciência, falsamente falando, são os maiores entraves da investigação justa e livre do espiritualismo. Teoristas. 2. Uma segunda classe são aqueles que possuem uma ideia, um plano, uma teoria. Não quero dizer que aqueles que dominaram fatos e que ganharam os agradecimentos de todos ao devotarem-se à tarefa de sugerir explicações para eles. Esses merecem a gratidão eterna de todos os amantes da verdade. Refiro-me àqueles que consideram completamente o fato como uma questão subsidiária e cujos olhos estão cheios com as proporções de suas próprias ideias. Digo-lhes que não estão bem familiarizados com os fatos que não são, de certo, de acordo com as suas teorias e que eles os têm posto de lado com muita complacência dignificante. Explicam que se suas ideias são propriamente estimadas, portanto deverão ser comprovadas verdadeiras. E então, desde que a natureza trabalha de acordo com a lei, os fatos irão, no final, encontrar seu lugar. Um correspondente expôs a mim esse iluminado pedaço de argumento conexo com sua ideia de que tudo não passa de alucinação simultânea. Esses correspondentes me levaram a crer que outra causa do motivo do sucesso não atender às investigações de algumas pessoas,
É porque suas mentes estão desesperançadamente escurecidas pela exclusão de toda a luz devido à cegueira de uma teoria falsa. O ignorante. 3. Uma terceira classe é a dos puramente ignorantes. Esses usualmente professam-se assim ser, vão até mesmo desfilar o que já é suficientemente óbvio, como se fossem os trapos e tremedeira do mendigo, uma desculpa para apelar à piedade do público. Começando com esta plataforma, essas pessoas proporão as perguntas mais absurdas às coisas celestiais e espirituais. Levantarão questões que, suponho, um arcanjo seria incapaz de responder, simplesmente devido que tal ser excelso não encontraria no inquiridor conhecimentos anteriores que fizessem tal resposta inteligível. Perguntarão acerca de Deus e a criação, a natureza das ocupações da eternidade, demandando com muita ingenuidade uma biografia de todas as hostes celestiais e um plano topográfico das esferas. Proporão simples questões sobre predestinação e a natureza do mal, da encarnação e outros problemas teológicos, os quais parecem supor-se todos tão claros quanto lama para o espírito que, mesmo que apenas por alguns anos pobres, se emancipou do corpo físico. Isso me imprime uma crença que outra causa da falha com alguns investigadores é que eles não se preparam ajuntando conhecimentos anteriores e limpando velhas falácias para receber novas verdades. O solo não foi arado, revolvido e limpo de ervas daninhas para que novas sementes possam ter a chance de frutificar. Os críticos capciosos. 4. Aliados em ignorância são aqueles que posso chamar de capciosos, aqueles que querem saber por que tais e tais condições são necessárias, por que tais e tais coisas não podem ser feitas de tais e tais modos, por que fenômenos não podem ser obtidos no instituto real, por que tem de ter tal coisa como um médium ou uma corrente, por que não os abolir e deixar cada homem ser seu próprio médium, em resumo, porque tudo é como é. E porque tudo não é como não é. Essas pessoas podem declarar, sabem como tudo deva ser, poderiam modificar o universo de Deus para um padrão melhor e dar-lhe princípios inteiramente novos. A eles pode ser recomendado para iniciar suas melhorias, fazer uma limpeza nas condições do professor Tyndall em seu laboratório no Instituto Real. E quando eles abolirem a sala de desenvolvimento do fotógrafo iremos começar a conversar com eles. Isso leva à crença de que há algumas, temo que devo dizer muitas, pessoas levam em suas mentes um espírito capcioso, intolerante, arrogante e dogmático, o que é uma clara barreira à recepção da verdade. Eles não apenas não varreram e ornamentaram a câmara, como impediram os pontos de acesso com chevals de friso e das acusações insensatas e encheram o chão com estilhaços para negociar. Foi o Sr. Spurgeon quem, ao descrever uma pergunta capciosa, declarou que se a constelação de Órion fosse apontada, ele imediatamente sugeriria que sua forma era pobre e que as estrelas poderiam ser rearranjadas sob novos princípios. Tais críticas não estão todas fora do espiritualismo. Os espiritistas. 5. Por último, há o grande corpo de espiritistas cujas perguntas são extremamente sugestivas. Alguns, a maioria deles, estão ocupados em uma busca pelos amigos falecidos. Se qualquer um quer saber quão profundo as afeições estão nos motivos que levam o homem ao assunto, necessita-se apenas conversar com qualquer um que teve oportunidades como as minhas de ver as mentes daqueles que se interessam pelo espiritualismo. Muitos que negligenciaram o assunto descobriram-no atrativo quando havia esperança de reunião com aqueles que lhes foram retirados do convívio. Muitos que tinham interesses desconexos nos princípios científicos, ou nem por mera curiosidade, descobriram uma indução mais profunda e mais viva quando a morte invadiu suas casas. E muitos, temo, descobriram que tudo não é tão simples quanto esperavam, que há leis além da sepultura, como há aqui, e que estas impedem ou retardam as relações cobiçadas. Muitos dão as costas e impacientemente dizem que o espiritualismo é uma zombaria,
Um negócio de espíritos subhumanos, um acordo com demônios. Isto, afinal, é nada além de uma refinada forma de egoísmo, e sugere a nós outra dificuldade anterior nos meios dos pesquisadores, e é, que o desejo demasiado ansioso para uma coisa e um estado muito positivo de mente são quase certos de produzirem fracassos. A mente deve estar em paz, em equilíbrio harmônico, e não tendenciosa ou excitada. A melhor atitude é uma de simples receptividade, uma atitude, digamos, bem compatível com o mais lógico escrutínio e a mais acurada observação. De novo, as cartas de espiritistas entusiásticos traem uma inabilidade singular de entender as leis das evidências. Há muitos níveis nos quais a convicção advém à mente, especialmente em matéria de intercâmbio com aqueles que foram muito amados e que estão a nós perdidos. Pode ser que para um foi concedida a prova que ansiava através de algumas mensagens, alguns testes privados, algumas poucas pistas que falavam de uma vez ao seu coração. Porém, ao relatar tais ocorrências, frequentemente muito sagradas para publicitar, ele se esquece que outros não possuem os mesmos meios de julgar o que obteve, e a eles sua palavra de entusiasmo e alegria exagerada parecem apenas declarações excitadas de uma mente louca. Ou, de novo, uma sessão tirada de muitas é relatada, talvez anonimamente. Nenhuma prova justa é dada, nenhum teste indicado. Aquilo, pode ser, já for aplicado antes, a convicção for estabelecida e os testes não são mais úteis. Sim, porém o narrador esquece, em seu entusiasmo, que sua carta é isolada, suas afirmações soltas e o fenômeno espantoso. E então o neófito lê, pergunta e repele. Esses homens, ele diz, não sabem o que as leis das evidências e as regras da lógica significam. Seria melhor, creio piamente, que nenhum relato deveria ser apresentado ao público, exceto aqueles que poderiam servir para um exame cruzado. Muitos, muitos mesmo, seriam então excluídos. Contudo, o mundo seria melhor e poucos tijolos permaneceriam no caminho do pesquisador. Eu sei que há muitos fatos cujos capítulos e versículos não podem ser dados, muitas ocorrências que aderiram ao odor da feição, que não podem ser expostos às duras rajadas de críticas. Eu sei isso bem, e poderia dizer, mantenha tais para satisfação particular ou uso futuro. Virá o tempo quando tais relatos encontrarão lugar e quando os sentimentos dos vivos não mais necessitarão ser poupados, e, se não, o teste, santificado pelas memórias sacras, não perderá nenhum de seus valores, se mantê-lo consagrado ao objetivo pelo qual foi dado originalmente. Devo provavelmente recomendar o parecer favorável de todas as pessoas razoáveis quando digo que para uma mente sem instrução, para uma mente que não é familiarizada com o fenômeno do espiritualismo, muitos relatos devem ser lidos estranhamente relaxados tanto em método de observação quanto em linguagem. Nós, que escrevemos muito frequentemente, às vezes, esquecemos que alguém que nos lê não possui conhecimentos anteriores e que o que para nós é conhecido, para outros é muito estranho. Devemos conscientemente lembrar que a nenhum homem deve ser pedido a dar parecer a tais fatos e verdades quando propomos aceitação pública, fatos novos e estranhos, e não apenas isso, mas transcendentais e, em certos casos, ao contrário de experiências anteriores, a menos nas mais exatas e completas evidências. É um insulto à inteligência esperar crença em outras bases e as conversões, digamos, que poderiam ser então obtidas, não são da ordem mais elevada da mente. E, enquanto estou neste tópico, devo pedir sua permissão para dizer mais uma coisa. Não é apenas inconveniente e errado publicitar relatos soltos e errôneos, como não é sempre sábio imprimir, mesmo recontando-os com toda a ênfase e entusiasmo, cada relato exato de todo fenômeno extraordinário, a menos que possa ser atestado por um peso de testemunhos que faça impossível para uma mente justa rejeitá-lo.
Creio que não é sábio forçar alimentos muito condimentados àqueles que não estão preparados para digeri-los. Não me entendam mal, quero dizer exatamente o que disse. Não acho sábio impor a crença àqueles que não estão acostumados com o assunto. É tudo tão estranho, tão subversivo de prévias experiências, que eu aconselho discrição. Os antigos foram sábios quando mantinham correntes esotéricas tanto quanto as esotéricas. É de meu conhecimento que muito mal foi feito em muitas ocasiões por inadvertidamente forçar em mentes despreparadas o que para elas parecem narrações monstruosas de ocorrências não explicadas e inexplicáveis. A digressão se transforma, e o ouvinte confuso diz: eu poderia ter ficado com um pouco disso, mas assim é um pouco demais. Há filosofia nesta observação. O crescimento deve ser gradual e assim ser feito. Forçar é ruim em qualquer jeito. O fruto parece bom, mas não tem sabor. A planta é exuberante, porém não aguentará o frio invernal. O pesquisador assim tratado é bem capaz de ficar doente. Eu já transpus meus limites e não disse metade do que me ocorre. Não há parte de meu trabalho agora para apontar como o pesquisador deve se esquivar dos escolhos que jazem em seu caminho, nem para dizer como os métodos forçados de investigação dos quais ele é vítima indefesa agravam suas dificuldades. É mais para apontar agora que eu chamo a atenção o fato de que muitas das dificuldades do pesquisador são de sua própria lavra. Eles saem, como tentei mostrar, da ignorância, da arrogância, de uma mente tendenciosa, da unilateralidade intencional ou inconsciente de pontos de vista, da fixa determinação de perseguir talvez inatingível, fim, da excitação e do entusiasmo e da falta de calma e da investigação meticulosamente desapaixonada e paciente. Apêndice 6. Identidade dos Espíritos. Evidências do Sr. S. T. Speer. Ao editor de The Spiritualist. Senhor, as comunicações espirituais anexas, dada pela mediunidade de um cavalheiro-vos bem conhecido, são notáveis pois lidam com a questão de uma inteligência independente de identificação, que meu egotismo ao submetê-las aos leitores de The Spiritualist possa ser perdoado. O caráter singular de tais comunicações jaz nisto, que talvez em nenhum ponto que poderia ser mencionado é o médium tão absolutamente desprovido de todas as informações normais como em matérias musicais, enquanto os detalhes aqui dados das vidas de certos antigos músicos eclesiásticos, tendo influenciado meu filho, um rapaz de 14 anos, são tão minuciosos e tão absolutamente exatos de todos os modos, que nenhum músico vivo, embora treinados desde a infância em um coro de igreja, poderia sem referências a uma biografia musical, dar tais informações. Devo somar que, cada manifestação que ocorreu em nossa corrente aparentemente teve por objetivo estabelecer a importante questão da identidade. Stanhope Peter Speer, M.D., Edimburgo Dudley Villa, Shanklin, Ilha de Wight, 19 de janeiro de 1874. A fim de se entender as seguintes comunicações curiosas, é necessário predizer que relacionam-se ao filho de 14 anos do Dr. Speer. Desde os tenros anos, ele mostrou notáveis habilidades musicais e atraiu atenções e as mais altas expectativas em todos aqueles que eram capazes de julgar suas composições. Tão numerosas as comunicações foram dadas sobre vários assuntos que o Dr. Speer pediu ao médium para se asseverar, se possível, se o menino tinha algum guia músico. Foi em resposta a tal pedido que a informação foi recebida. Ela era desconhecida do médium, de certo, e tão detalhada que só pôde ser verificada com muita dificuldade através de um amigo que consultou um dicionário biográfico de música. Os nomes dados eram desconhecidos de todos, exceto por pessoas versadas na história da música de igreja. O ponto curioso é que a composição do rapaz era incrivelmente influenciada pelo estilo peculiar do compositor, que foi declarada desta fonte independente. Mais detalhes do que esses aqui impressos foram dados,
Porém basta que translado para mostrar o teor dos escritos. 14 de abril de 1873. Pode nos dar alguma informação sobre os guias de Cn? Cn é principalmente guiado por um honesto e muito sábio espírito, que foi na vida terrena um membro da mesma família que veio Janete Nares Ledigate e Johnny Ledigate, com quem já houvera se comunicado. Seu nome era James Nares. Era ele músico. Sim, como Cn, ele tocava com grande habilidade o órgão e era o organista do rei e mestre do coro real. Como ele foi atraído a Cn? Espíritos guias não são sempre atraídos. Às vezes, são selecionados por suas próprias capacidades. São naturalmente capazes de ensinar. Às vezes, são enviados com uma comissão especial. Às vezes, são escolhidos porque são capazes de suprir o que é esperado no caráter dos quais irão treinar. Às vezes, eles mesmos selecionam um caráter que desejam mudar. É um grande prazer para altos espíritos. Às vezes, eles desejam, para sua própria sese espiritual, ser unido a uma alma cujo treinamento seja dificultoso e espinhento. Eles labutam para o alto junto com a alma. Às vezes, são atraídos por pura afinidade ou por reminiscências de amor terrícola. O guia, neste caso, foi indicado devido ter sido ele também na Terra um músico realizado em tenra idade. Quando organista em York, não ainda aos 20 anos de idade, ele obteve grande renome. 20 de abril de 1873. Asseverei-me de que a informação era correta, onde o Dr. Nares nasceu. Insto eu. Seu pai era o conde de Abingdon. Quem o treinou? Gates primeiro, depois Pepusch. O primeiro era mestre do coro real. Onde foi sua primeira apresentação? Como suplente do Dr. Pigot em Windsor, e finalmente do Dr. Salisbury, em York. Lá estava ele com o velho que zombara dele quando criança, e que lhe desempenhou um serviço muito difícil, embora meia nota abaixo do tom, o qual ele trouxe para a escala de sétima maior. Ele sucedeu ao Dr. Graham como organista do rei e também preencheu o lugar de seu velho mestre, Gates. A ele, amigos, deveis a primeira introdução de melodias expressivas na música clerical. Ele só tem um guia. Não, há outros. Os irmãos Lawes. Dê-me fatos. Eu especialmente desejo testes de identidade. Os fatos mais minuciosos. Eles eram pupilos do velho Caperario, filhos de um vigário da Cantuária. Eles eram em vida terrena. William, o mais velho, era um amigo do jovem rei Carlos e compôs fantasias para a viola da gamba, músicas e mascaradas. Henry, o mais jovem, era um amigo de Milton e Waller. Milton escreveu comus para ele, mas a música se perdeu. Nunca ouvira falar deles. Podeis me dizer onde viviam? Após uma pausa, Henry passou à terra espiritual em 1662, William em 1645, 12 de setembro de 1873. Eu gostaria de colocar os pedaços de informações que nos deram ultimamente em uma ordem lógica. A grande questão em minha mente é a da identidade. Qualquer ponto esmiuçado que podereis nos dar, eu testarei. Tudo o que dissestes até agora é literalmente verdadeiro. Dar-vos-emos cada prova que estiver em nosso poder. De certo esses detalhes esmiuçados são sem valor para vossas convicções. Até ela ser estabelecida pouco mais pode ser feito. Portanto, devotamo-nos a demonstrar a realidade daqueles que, mesmo os invisíveis, se comunicam convosco. Benjamin Cook agora está muito ocupado com Cn ser atraído a ele por similaridade de gosto. Ele, na vida terrícola, desenvolveu-se cedo como um gênio da música. Foi, penso, antes de ele alcançar a idade de 14 anos que concertou o órgão da abadia de Westminster. Como James Nares, que se comunicou convosco, ele foi um pupilo de Pepusch e de Gates, ambos a quem ele sucedeu no trabalho. Está o espírito dele presente. Cá está.
responder-nos a ele em detalhes. Ele dar-vos-á provas. Ele nasceu em 1730 e progrediu sob os cuidados de Pepusch, tanto que foi suborganista da abadia de Westminster em 1742. Sucedeu seu mestre Pepusch como diretor da Academia de Música Antiga e Gates como organista e cantor da abadia, tanto quanto o mestre dos meninos. Ele tinha então 32 anos. Quando criança, foi um talento musical prodígio, aí residindo a simpatia com vosso menino. Ele é o Dr. Coke, cujo nome encontramos em uma partitura de canto. O nome de batismo não era